Carne mais barata do mercado é carne negra. No século XVII, a alternativa era a escravidão negra, vindo da África, pois Portugal já escravizava negros africanos desde o século XV em plantações no sul de Portugal e em ilhas do Oceano Atlântico que produziam açúcar. Os escravos africanos que vieram para o Brasil são das regiões de Guiné, Costa da Mina, Angola, Madagascar e Moçambique. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Os escravos estavam presentes em quase toda a colônia, ou seja, nas plantações, serviços domésticos, construção de casas e estradas, açougues, comércio ambulante, lojas, criação de gado, oficinas de sapateiros, ferreiros, carpinteiros e outras atividades. E para debaixo do plástico que vai de graça do subemprego. Os negros vinham para o Brasil através dos navios negreiros. Os cativos eram amontoados uns sobre os outros num porão quente e úmido sem sol. A comida era uma mistura de farinha, água e carne seca. Muitos morriam durante a viagem. Os traficantes de escravos ficavam ricos e muitos se tornavam latifundiários. E alguns agiam até mesmo como banqueiros, principalmente nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro. Para domar os escravos, era usado de violência física, como o tronco, onde o escravo ficava amarrado nele, de costas e nu. Com um bacalhau, um chicote de 5 pontas de couro, o feitor surrava as costas até a carne rasgar. Sobre a carne viva passava sal, pimenta e urina, o que levava à inflamação. Além disso, havia outros castigos como cortar o nariz, orelhas, órgãos sexuais, vazar os olhos, limar os dentes até a raiz e muitos outros. Só não cortavam os dedos por causa do trabalho. Esses castigos pesados eram só em escravos desobedientes, para servir de exemplo, pois os escravos eram caros para matá-los ou castigá-los assim. Houve muita crueldade até com escravas. Por respeito. Haviam os forros, que eram escravos que conseguiam liberdade condicional, e até o escravo de ganho, que poderia trabalhar no comércio ou em serviços gerais, ganhando uma quantia de dinheiro. Mas isso dependia do comportamento e do senhor. A igreja apoiou a escravidão porque achava que assim os negros africanos poderiam seguir a fé cristã, além do que a cultura religiosa africana era encarada como pagã. Além disso, o trabalho escravo trazia lucros às metrópoles, e a igreja sempre ganhava alguma coisa com isso, como notamos na exploração do ouro brasileiro. Os negros resistiram a tudo isso. Chegavam a entrar em conflito com os colonos. Muitos fugiam para os quilombos, que eram aldeias que ficavam nas florestas, onde os negros viviam suas culturas sem a opressão do branco. O quilombo de Palmares, cujo líder era Zumbi, foi o mais famoso, pois entrou em conflito com colonos que tiveram dificuldade de vencer. Zumbi se tornou o símbolo da resistência negra no Brasil. O motivo da escravidão foi estritamente econômico, mão de obra acessível. O Brasil foi o último país da América a acabar com a escravidão. A abolição no Brasil foi um processo. Em 1815, o tráfico de escravos foi proibido no norte da linha do Equador. Em 1831, uma lei proibiu o tráfico de escravos, mas ela não era cumprida. Em 1845, os ingleses aprovaram a lei Bill Aberdeen, que autorizava navios ingleses a atacarem navios negreiros. Já em 1850, o próprio parlamento brasileiro aprovou a lei Eusébio de Queiroz, encerrando o tráfico negreiro da África para o Brasil. Aqui sim surge o tráfico interprovincial, no qual fazendeiros do Nordeste vendiam escravos para trabalhar na cafeicultura de São Paulo e Minas Gerais. A falta de escravos levou à opção de trazer imigrantes europeus. Em 1871, surge a Lei Rio Branco, ou a chamada Lei do Ventre Livre, no qual o escravo nascido ficava com seu senhor até 8 anos de idade e depois seria liberto. Mas o senhor receberia indenização de 600 contos de réis do governo. Em 1885, surge a Lei dos Sexagenários, que determinava o fim das chibatadas e a libertação dos escravos aos 65 anos de idade. O problema é que um escravo não chegava nem perto dessa idade, morria antes.
E o futuro nas mãos do menino, batucando com fé e destino. A abolição dos escravos no Brasil não se deu por bondade de ninguém. A Inglaterra pressionava o país para libertá-los porque estava interessada no mercado brasileiro. E um país de escravos não tem quem compre seus produtos industrializados. Tal pressão foi intensa, e quando Dom Pedro II viajou, em motivo de saúde, sua filha Isabel ocupou o trono e assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, abolindo completamente a escravidão, com um detalhe: sem indenização. Os escravos ficaram marginalizados, porque não criaram leis nem políticas públicas de apoio ao negro, agora livre. Foram morar nas favelas e morros, sem educação, moradia digna, direitos básicos de sobrevivência e trabalho. Houve sim parlamentares como Joaquim Nabuco, que propuseram leis de apoio ao negro, mas logicamente foram rejeitadas. Seus tambores nunca se calaram, seus tambores nunca se calaram. A Inglaterra é a força heterônoma que pressiona o Brasil para acabar com a escravidão no século XIX. E isso é por três motivos básicos. O primeiro é que a Inglaterra já era um país industrializado e desejava vender seus produtos no Brasil, ou seja, mercado consumidor. Segundo motivo, a Inglaterra produzia açúcar nas suas colônias americanas com mão de obra livre e o Brasil com mão de obra escrava. E isso fazia o produto brasileiro mais barato. E o terceiro motivo é que a Inglaterra tinha intenções de explorar a África e necessitava de mão de obra naquele continente. São 120 anos de abolição não concluída e a igualdade racial no Brasil ainda não é uma realidade. E a gente pode ver isso dentro dos espaços públicos, das universidades públicas, onde não há inclusão do negro. E grande parcela dos indígenas também são marginalizados na nossa sociedade. Escravidão, um termo bem polêmico, não é mesmo? Ao ouvirmos esta palavra, logo nos vem à mente os negros trazidos da África. Por isso então vamos ver como tudo isso começou. Ao chegar no lugar que hoje chamamos de Brasil, os portugueses tinham um objetivo: explorar ao máximo a terra descoberta. Queriam obter lucros e, claro, ultrapassar sua grande rival, a Espanha. De início, tentaram o sucesso na extração de minérios, como o ouro, a prata, metais muito valorizados na Europa. Mas não deu certo. O Brasil não tinha tanto ouro assim. Pensaram então, e agora? Como compensar os investimentos feitos na colônia? Tentaram o pau-brasil, mas também não deu certo. Os portugueses tiveram então uma grande ideia: investir em algo mais lucrativo que o ouro e tão doce quanto o mel. Opa, mas peraí, essa aí não é a Mel Lisboa? Apesar de que tem tudo a ver, não é? Lisboa, Portugal... Não, mas esse mel aí, isso. Mas então, o que era mais lucrativo do que o ouro e tão doce quanto o mel? Isso, o açúcar. Isso mesmo, esse açúcar aí, branquinho, que todo mundo tem em casa. Este produto era extraído da cana-de-açúcar por meio dos engenhos. Além disso, começaram a cultivar o algodão, o fumo e a investir na pecuária. Porém, os trabalhos nas plantações e nos engenhos, onde se fabricava o açúcar, exigiam muita gente. Como nenhum português estava disposto a trabalhar o dia todo no canavial, os colonos recorreram então aos índios. Em troca de seu trabalho árduo, os índios recebiam o quê? Um espelho.
Um simples espelho, ou uma faca, ou coisa assim. Pois é, trabalhavam duro só para ganhar esses objetos de pouquíssimo valor. Mas, para a lavoura, a escravidão indígena não deu bons resultados. Os índios passaram a não querer mais trabalhar, pois estavam acostumados a uma vida livre, além de serem defendidos pelos jesuítas. Os jesuítas diziam que os índios precisavam ser catequizados para se aproximarem de Deus. Portanto, os colonos precisavam de outra opção de mão de obra. Mas qual? É isso aí, é isso mesmo que você está pensando. Os escravos vindos da África. Milhões de escravos vindos de lá entraram no Brasil por meio do lucrativo tráfico de pessoas. Até o século XVI, muitos escravos vinham de Guiné, Angola ou Moçambique. Os portos do Brasil que mais escravos africanos receberam foram os de Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Nessas cidades, os negros, assim que chegavam, recebiam forte alimentação na base do milho para recuperar as forças perdidas durante a viagem. Depois, eram vendidos em leilão. Eles eram vendidos como animais. Por isso, os compradores observavam o físico do escravo. Tinham um preço mais elevado os escravos que tinham dentes bons, canelas finas, quadril estreito e calcanhares altos. Uma avaliação completamente racista. A viagem da África ao Brasil era feita em embarcações chamadas de navio negreiro. Você acha que os navios eram bem confortáveis? Para os portugueses, sim, mas para os escravos era um verdadeiro inferno. Ficavam nos porões do navio, onde haviam de 100 a 400 pessoas amontoadas. Viajavam quase nus, sufocados pela falta de ar e torturados pela fome e pela sede. Sem contar que a viagem levava em média 35 dias para chegar no Brasil. Muitos morreram durante a viagem. Acha que o sofrimento acabou por aqui? Não, eles ainda iriam sofrer muito, mas muito mesmo. Primeiro que eles estavam indo para um lugar que nunca tinham visto antes, onde ali tudo era diferente. A cultura, os costumes, inclusive o idioma. Estavam longe de sua família, seus amigos. Resumindo, sentiam-se como um peixe fora d'água. Ao chegar no Brasil, muitos dos escravos já eram direcionados aos canaviais. Lá trabalhavam de sol a sol nos engenhos ou na colheita da cana. Trabalhavam arduamente e tinham uma pesada rotina de trabalho, que poderia alcançar um turno de 18 horas diárias. Mas, peraí, o dia tem 24 horas, certo? E geralmente dormimos 8 horas por dia. Isso quer dizer que os escravos muitas das vezes só tinham 6 horas de sono. Não sobrava tempo para nada, só para trabalhar, comer e dormir. As condições de vida eram precárias e desumanas. Eram tratados como se fossem animais. Na verdade, hoje até um animal é tratado melhor. Sua alimentação era extremamente limitada e eram cruelmente maltratados. Eram constantemente alvos de práticas violentas e castigos dos senhores de engenho. Além disso, aqueles que se rebelavam contra os senhores do engenho eram mortos ou torturados de diversas formas, como levar chibatadas num tronco. Sem contar de que muitos fazendeiros marcavam os seus escravos com ferro quente, como se fossem gado. Muitos ficavam acorrentados durante certo tempo para que não fugissem. Mediante tantas adversidades, a vida média de um escravo de campo raramente alcançava um período superior a 20 anos. Quando não estavam trabalhando, ficavam nas senzalas. Porém, eram proibidos de usar sua língua e sua cultura. Mas e a igreja? Não tinha ela contribuído para a proibição da escravidão de índios? E agora, no caso dos negros, o que ela fez?
A igreja dizia que a escravização destes era uma forma de purgar os seus pecados e de convertê-los ao reino de Deus. Vemos aí a que ponto chegou o preconceito racial. Os senhores de engenho proibiam os escravos de praticar qualquer tipo de luta. Logo, os escravos utilizaram o ritmo e os movimentos de suas danças africanas, adaptando a um tipo de luta. Surgia assim a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança. Foi um instrumento importante da resistência cultural e física dos escravos brasileiros. Os escravos africanos também sofriam com as doenças. As mais frequentes eram o banzo, o sarampo e a varíola. A mais estranha de todas era o banzo, que era um tipo de depressão que batia no escravo, que ele deixava de comer e enfraquecia-se e morria. Ou até mesmo, tão triste por estar longe de sua terra, se suicidava. Quando fugiam das fazendas, os escravos eram perseguidos pelos capitões do mato, que tinham uma maneira de capturar muito violenta. Apesar da dificuldade de fuga, muitos conseguiram fugir. Os que fugiam se juntavam a outros escravos fugitivos, formando um grupo de negros chamado de quilombo. Houve quilombos no Rio de Janeiro e na Bahia. Porém, o mais importante foi o de Palmares, na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Em Palmares, os negros fizeram roças de milho, feijão, mandioca e procuravam manter-se em paz com os moradores vizinhos, com os quais trocavam seus produtos agrícolas por roupas e ferramentas. Lá, também podiam viver de acordo com a sua cultura e seus costumes. No início, o líder do quilombo era Gangazumba, mas depois os negros decidiram retirá-lo do poder e colocaram em seu lugar o sobrinho dele, Zumbi. Ei, mas não é esse Zumbi aí não, é esse aí. O quilombo existiu por vários anos, chegando a ter 20 mil pessoas aproximadamente. Porém, em 20 de novembro de 1695, o quilombo foi destruído por Domingos Jorge Velho e Zumbi foi morto. Atualmente, em homenagem a Zumbi, este dia é considerado o Dia da Consciência Negra. Apesar de não poderem viver com sua cultura, os negros conseguiram preservar seus valores e costumes. Hoje, muitos ainda praticam a capoeira. Também são de origem africana muitas festas e danças, certas crenças que ainda têm tantos seguidores, comidas como o vatapá, o angu e o mungunzá, e temperos como o azeite de dendê. Bem, há muitos anos a escravidão foi abolida por meio da princesa Isabel, que por sinal foi uma das princesas mais feias da história. Hoje também é proibido o uso de escravos. Porém, atualmente, muitos negros sofrem ainda com as consequências do que aconteceu há centenas de anos atrás. E sofrem também com algo bem antigo, que ainda permanece em nossos tempos. O quê? O preconceito racial. Sabemos que existe somente uma raça, sim, a raça humana. Mas muitos, como os colonos do século XV, ainda são influenciados por esta discriminação. Acham que a cor que a pessoa possui vai demonstrar se ela tem caráter ou não. É lamentável saber que milhões de pessoas no mundo sofreram simplesmente por possuir um tom de pele diferente. Que mundo é esse que vivemos? Quando é que esses aí que se consideram superiores vão abrir os olhos e ver que somos todos iguais?